Bom, conteúdo pro Tribunal de Contas do município de São Paulo. Bom, é de auditoria, né? Daí eu curso 2. Continuação daquela coisa que eu fiz antes, curso 1, básico, né? Conhecimentos básicos. Sobre o curso 2, gerenciamento de riscos corporativos e estrutura integrada 2004. O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma organização pelo Conselho de Administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar em toda a organização um evento em potencial capaz de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o apetite e risco da organização, a possibilitar uma garantia razoável de cumprimento de seus objetivos. Curso 1, gerenciamento de risco, daí tem aquele quadrado mesmo que aparece em todos os cursos, tá, fuckers? Expedida por 3 componentes, daí tipo é o curso 1, tem 3 dimensões, tem as dimensões de objetivos, dimensão de não sei o que, dimensão de... terceira dimensão de ambientes, de tipos de atividades. Isso aí, daí tipo... operações, relatórios e conformidade. Curso 1, subsidiária, unidade de negócio, divisão e nível de organização são tipo dimensão de lugares e ambiente de controle, análise de riscos, atividades de controle, informação e comarca e monitoramento. Essa é a dimensão de atividades. Daí, quando chega no curso 2 da estrutura integrada, vira objetivos. 4 objetivos estratégicos, operacional, comunicação e conformidade. As divisões de lugares que trabalham são as mesmas. A subsidiária, a unidade de negócio, divisão e nível de organização. E daí os trabalhos, as atividades aparecem 3 extras. Tipo, é diferente, né? Primeiro tem o ambiente interno, tem a fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos ao invés de análise de riscos e resposta ao risco. Tipo, tudo isso aqui tem a ver com análise de riscos, esses 3 aqui que eu acabei de falar. Daí tem atividade de controle, que é a mesma coisa, a informação e comunicação e monitoramento, que é a mesma coisa. Essas coisas são a mesma coisa. Só tem 4 diferentes. 4 a mais, 3 a mais, 4 diferentes. Interessante. Bom, gerenciamento de riscos corporativos, estrutura integrada. Ambiente de controle, primeiro daquela atividade de ambiente de controle. A mesma coisa do curso 1, né? Mais ou menos. Primeiro tem filosofia de gerenciamento de riscos, apetite a risco, comprometimento de direção, compromisso com a competência, integridade, valores éticos, atribuição de autoridade e responsabilidade, 4 categorias, aquelas categorias que eu falei que é a primeira dimensão, dos objetivos, né? Categoria de objetivos estratégicos, operacionais, comunicação e conformidade. Os objetivos estratégicos são os objetivos e metas alinhados à missão da entidade. Os objetivos operacionais são a utilização eficaz e eficiente dos recursos. Os objetivos de comunicação são a confiabilidade dos relatórios e os objetivos de conformidade são o cumprimento das leis. Essa coisa cai em prova várias vezes. É sempre assim. Conformidade é lei, conformidade é lei. Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Daí ainda mais... Espera, tá só repetindo aqui o conteúdo. Fixação de objetivos. Sobre a fixação de objetivos tem... definidos pela alta administração, os objetivos devem ser divulgados a todos da organização, antes da identificação dos eventos, alinhados à missão da entidade e compatíveis com a apetite a riscos. Tolerância a riscos representa o nível aceitável da variação em relação à meta para o cumprimento de um objetivo específico. Sobre identificação de eventos. Fixação potencial que ainda não ocorreu e pode ser positivo, uma oportunidade ou negativo. Que é um risco. Oportunidade de risco, sorte, fofa. Externos, econômicos. Quando são externos, podem ser econômicos, do meio ambiente, sociais, políticos ou tecnológicos. Depois, ainda identificando os eventos, tem os internos também, que podem ser de infraestrutura. Podem ser de infraestrutura.
Essas podem ser de pessoal ou de tecnologia também. Daí tem análise SWOT, que é aquela força, fraqueza, oportunidade, ameaça, externo, interno, FUFA. Daí avaliação de riscos, a identificação e análise dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas como um salto da entidade com vistas a dar a resposta apropriada. Risco, evento futuro e certo que, caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos da organização. Os riscos são analisados e mensurados considerando-se a sua probabilidade e o impacto, com base para determinar um modo pelo qual deverão ser geridos. Continuando, na matriz de impacto de probabilidade, tem um nível muito alto de acontecer e um nível muito baixo de acontecer. É tipo 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo até subindo e subindo e subindo e subindo. Quando chega no nível muito alto de probabilidade de acontecer com um nível de impacto muito alto, ferrou. Você vai acontecer. Impossível. Uhul. Extremamente. Bom. Daí tem vários, dá para explicar os riscos diferentemente com riscos inerentes e riscos residuais. O risco inerente é o risco que uma organização terá de enfrentar na falta de medidas que a administração possa adotar para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos. O risco residual é aquele que ainda permanece após a resposta da administração. Avaliação de riscos. Avaliação de riscos. Me perdi, onde eu estava? Está falando do risco residual. É aquele que ainda permanece após a resposta da administração. A avaliação de riscos é aplicada primeiramente aos riscos inerentes. Daí como é que você responde ao risco? Você evita, ou você reduz o risco, ou você compartilha o risco, ou você aceita o risco. Usando essas 4 medidas, cada uma com um tipo de jeito de aceitar, de responder ao risco, você ganha vantagem. Vamos lá. Evitando o risco, você proibir uma atividade. Por tipo, proibir acesso à internet dentro da organização evita uma infecção por vírus. Depois, resposta a riscos. De reduzir e mitigar, uma adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade de um impacto de riscos. É tipo limitar acesso apenas a alguns sites confiáveis. Parágrafo único. Resposta rico. Compartilhar. Redução da probabilidade ou de impacto. Terceirização. Contratar por empreitada global. Orçamento inicial um pouco mais alto que o transferível. Pedaço mais alto, mas eu transfiro pedaço do meu risco para a empresa executora para não correr de pagar mais com muitos aditivos. E quando você aceita o risco, não adotar medidas mitigadoras. Aceito ou tolerado sem nenhuma ação específica, risco muito caro de tratar. Tipo, vai gastar mais dinheiro tratando desse risco do que não fazendo nada. Isso. Então, atividades de controle. Agora sobre atividades de controle. Tem as políticas e procedimentos, objetivos alcançados, diretrizes cumpridas e ações para gerenciar os riscos. Informação e comunicação, todos os níveis de uma organização. Sobre identificar informação e comunicação, ela tem que estar em todos os níveis da organização, tipo identificar, avaliar e responder aos riscos. Tem uma comunicação externa, que são os papéis e responsabilidades, uma comunicação externa, que é com os stakeholders, e a tecnologia, que é o suporte para a informação e comunicação, informação de dados. Sobre monitoramento, que é o último carinha do COS 2, atividades gerenciais são tipo atividades gerenciais contínuas para monitorar, avaliação independentes para monitorar e autoavaliações para monitorar. Mesma coisa do COS 1. Agora aqui eu tenho umas perguntas. Só que eu não tenho um gabarito. Então ferrou. Bom, vamos ler aqui algumas perguntinhas. FCCs, FGVs, CESPs. Tá aqui. O modelo COS é estruturado sob a forma de componentes relacionados ao controle interno. É componente que diferencia o modelo COS 1 e COS 2. Olha aí que legal. É uma pergunta que falava daquelas coisinhas, das 3 coisas a mais.
Daí, a opção monitoramento tem igual, informação e comunicação é igual, procedimento de controle, eu acho que é igual também, o ambiente de controle tem isso? A definição dos objetivos não tem isso. Então algum desses caras de controle. Um era um. Agora tem isso, pensa. O curso 1 era procedimento de controle e o curso 2 era ambiente de controle. Não, espera. Tem que ser uma coisa que é diferente. Então um desses é igual. Então se eu coloco um procedimento de controle como igual, que eu acho que deveria ter nos dois, o ambiente de controle. Não. Caraca. Não tenho nem ideia. Bom, desisto. Vamos ver lá no cubo mágico. No cubo que aparece em todas as coisas de auditoria. Identificação de eventos, avaliação de riscos, fixação de objetivos. Fixação de objetivos. Não tinha essa opção. Era que eu estava mais confuso. Mas falando mais na minha cabeça que eu não queria escolher ela. Fixação de objetivos e definição de objetivos parece a mesma coisa. Bom, então era eba, eu estava errado totalmente. Próxima perguntinha. Só que essa aqui vai ser de certo e errado. 2015 CESP, sei lá o que é o FUB. O componente de monitoramento para propiciar disciplina e estrutura, minimizando os riscos e assegurando que os controles internos funcionem como previsto, está posicionado estrategicamente na base do cubo tridimensional proposto pelo COSO 1 e COSO 2, com o propósito de suportar todas as outras componentes do sistema. É verdade, tipo, quando apareceu a imagem do cubo, o monitoramento sempre está lá no final, mas isso é interessante. Propiciar disciplina, a estrutura, minimizando os riscos, certo? Monitoramento serve para isso, assegurando que os controles internos funcionem como previsto, certo? Está posicionado estrategicamente na base do cubo tridimensional. Tipo, eu nunca considerei uma pergunta que ia falar do cubo desse cubo. Mas então, com o propósito de suportar todos os outros, bom, isso aqui parece tudo certo. Então, sei lá, não tem um gabarito, então tá certo. Tchau! Próximo conteúdo que eu tenho aqui é sobre o Intosai. Intosai Declaração de Lima. Cara, o Intosai Declaração de Lima é muito grande, velho.